Sentar, vamos fazer uma breve meditação no texto sagrado. Ontem nós tivemos uma manhã de glória, para mim foi. Eu fui para casa tão leve, né, irmãs? Ontem foi uma manhã de glória, assim, lá no nosso ciclo de oração, diferente, conduzida pelo Espírito Santo. Mas as meninas me falaram a mesma coisa. Nós fomos para casa, assim, meditando nos feitos do Senhor. E teve gente que me falou que recebeu o milagre pelo caminho, sabe? Foi sentindo aquela presença tão grande que quando chegou em casa já estava curado. Porque Deus é poderoso para fazer infinitamente mais, além do que pedimos ou pensamos, pelo poder que em nós opera. É através de nós, né? Então o texto hoje é no Evangelho de João, nós estamos dando sequência, senão nós empaca, né? Capítulo número 8, verso número 12. Eu vou ler até os versos de número 21. Vamos ler em sequência? Dá para ler em sequência, né? Eu leio capítulo 8 do Evangelho de João, versos 12 até o verso 21. Dá para ler em sequência. Vamos lá. Falou-lhe, pois, Jesus outra vez, dizendo: Eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Tu testifica de ti mesmo. O teu testemunho não é verdadeiro. Respondeu Jesus e disse-lhes: Ainda que eu testifico de mim mesmo, o meu testemunho é verdadeiro, porque sei de onde vim e para onde eu vou. Mas vós não sabeis de onde venho, nem para onde eu vou. Vós julgais segundo a carne, eu a ninguém julgo. E se na verdade julgo, meu juízo é verdadeiro, porque não sou eu só, mas eu e o Pai que me enviou. E na vossa lei está também escrito que o testemunho de dois homens é verdadeiro. Eu sou o que testifico de mim mesmo, e de mim mesmo testifica o Pai que me enviou. Disseram-lhe, pois, onde está teu Pai? Jesus respondeu: Não me conheceis a mim, nem a meu Pai. Se vós me conheceis a mim, também conhecereis a meu Pai. Estas palavras disse Jesus no lugar do tesouro, ensinando no templo, e ninguém aprendeu porque ainda não era chegada a hora. Disse-lhe, pois, Jesus outra vez: Eu envio-me, então sabereis e morrereis vosso pecado, para onde eu vou, não podeis ir. Amém. Graças a Deus. Meus irmãos, nós estamos numa sequência de um texto em que Jesus vem sendo questionado, experimentado, sabatinado, acusado por causa dos seus milagres. É bem verdade que o ministério de Jesus, o propósito final, não era apenas os milagres, mas o ministério de Jesus terreno, era esse ministério aqui que nós estamos fazendo. Era ir de casa em casa, aldeia em aldeia, anunciando o evangelho do reino, curando enfermos, libertando encarcerados, abrindo os olhos dos cegos, os ouvidos dos surdos, purificando leprosos, ressuscitando mortos. E Jesus estava fazendo o que ninguém jamais antes havia feito. Quem é que antes se colocou na posição de dizer: os teus pecados estão perdoados? Ninguém antes de Jesus ousou dizer algo semelhante. Depois de Jesus, sim, surgiu muitos outros falsos cristos. Muitos outros querendo usurpar uma autoridade que não lhe pertence. Mas antes de Jesus, ninguém ousou, principalmente na cultura judaica, ninguém ousou dizer: eu sou o Cristo. No máximo eles diziam: eu sou um profeta.
Eu falo através de Deus, sou enviado por Deus. No máximo que eles diziam é que eu sou um profeta. Eu carrego uma mensagem. Eu tenho uma mensagem endereçada por Deus a um povo, a uma família, a uma casa, a uma tribo. No máximo isso. Aí vem Jesus, que é a plenitude da glória de Deus. O próprio Deus encarnado. E se o Deus encarnado caminha entre a humanidade, ele veio para fazer o que ninguém mais pode, o que ninguém mais é capaz, o que ninguém mais tem autoridade. Porque ele mesmo é o princípio de todas as coisas. Ele é o mesmo Criador de todas as coisas. Se tem uma coisa que você vai ler no livro de João, o Evangelho de João, você não pode esquecer. É que o Evangelho de João é o anúncio do eterno, soberano Filho de Deus, o Deus Criador. Ele começa no seu primeiro capítulo, e vocês lembram, eu quero que vocês guardem, que Deus é o Deus de novos princípios. Eu sou, no princípio era o Verbo era Deus. O Verbo estava com Deus. O Verbo se fez carne e habitou entre nós. Verbo ali é do grego logos. Então, a palavra habitou, a palavra fez, a palavra está no nosso meio, a palavra está em plena construção, a palavra está em ação. Então, se Jesus Cristo é Deus encarnado, habitando entre nós, ele veio para fazer o que nós não somos capazes. Quebrar o jugo que os homens antes estavam dispostos a viver embaixo. Abrir o entendimento, tirar a cegueira, tirar-nos das trevas, trazer-nos para o reino da luz, para o reino do seu amor, arrancar o peso do pecado, anunciar o tempo da salvação. Isaías 61, isso é bem claro, porque é uma profecia com mais de 700 anos antes de Jesus nascer. O Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porquanto o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos povos. Enviou-me a proclamar liberdade aos cativos, a restaurar visão aos cegos e a anunciar o ano aceitável do Senhor. É um texto com mais de 700 anos, mas que Cristo entrou na sinagoga em Nazaré, pegou esse mesmo texto, abriu e leu e disse: esse tempo da espera acabou, porque o Cristo de Deus já habita entre vós. Eu sou o Messias prometido. E os milagres provocavam rebuliço, como provoca hoje. Eu tenho dito, e nós temos vivido milagre, nós vimos ontem ali nos testemunhos que poucos ainda testificaram que muitos outros queriam, mas que nós temos vivido milagre. E eu tenho dito, batendo na tecla e estou insistindo, que muitos outros milagres nós viveremos, e milagres extraordinários, coisas maiores. Eu estou profetizando que esses milagres são apenas semente, anúncio do que Deus tem reservado para nós durante esse tempo, que será um tempo em que a igreja precisará de despertar em oração. E onde tem oração, irmão? Onde tem oração tem milagre, onde tem oração tem resposta, onde tem oração tem salvação, onde tem oração tem avivamento. Se nós estamos vendo os homens profetizarem, no projetando, dizendo que vai ter avivamento, não é cantar e fazer, não. Nós precisaremos voltar à oração. Se quisermos viver mesmo a promessa. Não, Deus vai avivar a igreja. Aí alguém olha e pergunta: cadê a profecia? Eu falo: Deus falou que vai. Nós não orou, nós não buscou, não posicionou, não colocou na brecha, não disse: Senhor, estou aqui. Não nos arrependemos dos pecados, não nos humilhamos diante de Deus. É como diz a Bíblia: não rasgamos as nossas vestes, não demos ao Senhor o nosso coração. Se não fizermos isso, fica apenas palavras jogadas para quem quiser receber. Mas nós estamos clamando, dizendo: Jesus, eis-nos aqui. Lava-nos, prepara-nos, nos capacite, nós estamos posicionados, aumenta a nossa fé, dá-nos uma fé não questionadora. Qual é a fé que não questiona? É aquela, se Deus falar assim para a missionária Raiz: missionária Raiz, vai lá, ora com o paralítico e diga a ele que anda. Ela não para para pensar: mas se eu passar vergonha?
Essa é uma fé que questiona. A fé que Deus quer nos dar é aquela fé que Deus fala, levanta e roda. A gente levanta e roda. É essa fé que nós estamos precisando ter. A fé que nos faz mover em obediência. E é isso que a gente vai aprender nos milagres de Jesus. Quando ele disse àquela mulher pecadora, ele disse, ninguém te acusou, ninguém te condenou. Acusar, acusou. Condenar, não condenaram. Nem tampouco eu te condeno. Vá e não peques mais. Ele revelou a sua divindade. Ele revelou a sua identidade no templo. Ele estava lá fora, mas todos os que estavam lá vieram para ver o que Jesus estava operando. Ele revelou a sua identidade. Eu sou o Senhor, o Deus Todo-Poderoso, aquele que tem poder para perdoar pecados. Irmão, olha, nós vivemos hoje em dia num período de tanta incerteza, de tanta insegurança, de tanta fragilidade humana, em que o humano está perdendo a sua característica e a sua identidade, que hoje, se nós falarmos que somos crentes, é uma aberração. É uma aberração. Parece que o povo está olhando para a gente, parece que nós estamos pior do que no tempo que eu converti. Porque no tempo que eu converti, minhas irmãs, o crente era falado assim, lá embaixo o crente, aleluia, arroz no prato, farinha na cuia. Até hoje eu falo, eu sou desses crentes, os crentes, aleluia. Aqueles que arroz no prato, farinha na cuia mesmo, meu filho, porque para segurar, não segura não, porque a gente se move no espírito. Ninguém dá conta de enquadrar a gente, botar assim dentro de uma caixinha não, porque nós somos guiados pelo Senhor, pela sua palavra, pela sua verdade. Então, o Senhor Jesus, questionado, acusado, apontado para ele dizer, quem o Senhor pensa que é para perdoar pecados? Ele disse, eu sei quem sou. É vocês que não sabem. Eu sou a luz do mundo. Eu sou a luz do mundo. Se vocês vierem a mim e aceitarem o meu governo, a minha luz romperá com as trevas. Irmã, olha, nós estamos precisando ter esse encontro com o Senhor, que é a luz do mundo. Porque nós estamos vivendo um ambiente, um período de tanta treva, que está fazendo o movimento contrário. Ao invés da luz avançar sobre as trevas, são as trevas que querem avançar sobre o domínio da luz. Não quebra a cadeira não, Elza, mas se quebrar é sua mesmo. É as trevas que estão querendo avançar. Olhe para mim, avançar sobre o domínio da luz. Presta atenção, se nós pegarmos aqui, se hoje estivesse escuro, e nós acendêssemos... Vocês já observaram o que acontece nos congressos? Eles agora pegou isso aí, mas pouca gente entendeu. Tem coisa que é profética, tem gente que está num ambiente de culto, não percebe que o ambiente de culto é lugar de adoração e nada que acontece ali é por um acaso. Se houver um empecilho, é coisa do inimigo, a gente tem que repreender. Mas já observou que quando a gente acende assim, os congressos estão com a mania, apaga as luzes, liga a luz do celular. O povo não está entendendo. Coisas simples falam de coisas maiores. Deus dizendo, eu continuo a ser a luz do mundo através da vida da minha igreja. Você pode observar que se nós estivéssemos aqui escuro, e eu ligasse a minha lanterninha do meu celular, pequenininha, desse meu celular simples, as trevas romperiam, sim ou não? Sim. Sim ou não? Sim. As trevas conseguiriam apagar a minha lanterna? Não. Conseguiria? Então a profecia hoje é essa. Pega na mão quem está do seu lado. Deus te chamou para romper com as trevas. Aleluia. Deus te chamou, irmão, para romper com as trevas. Há poder e autoridade no nome de Jesus na tua vida. Não é porque nós estamos aqui, a casa da irmã Elza, que nós não temos um momento profético. Há um momento profético. O Espírito de Deus está dizendo, para isso o Senhor nos chamou, para romper com o poder das trevas. Você é a luz de Deus para esse tempo, nesse tempo. A igreja é a luz de Deus para esse tempo. Você sabe quem está, você imagina quem está nos ouvindo aqui ao redor. Não está pensando, o que é isso? O que esse povo está fazendo? De manhã, já está ali os crentes. Incomoda, essa é a nossa missão. Romper com as trevas. A nossa missão é, você acha que quem está ouvindo aí não está pensando, ixi, tem um culto lá na Elza, o que é que está acontecendo? Está até com vontade de vir, que venham, porque a missão da igreja é essa, a missão de Cristo é essa, para isso Cristo veio,
romper com as trevas. Nós não podemos aceitar, irmã, de hipótese nenhuma, que o domínio das trevas avance sobre as nossas vidas, avance sobre a igreja, porque Cristo Jesus, ele diz, eu sou a luz do mundo. E Paulo, escrevendo, falou sobre a missão da igreja, que é ser luz sobre as trevas. Então, irmã, olha, o Senhor profetizou, dizendo a Pedro, eu edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Eu quero te dizer, não sei qual treva está tentando avançar contra a tua vida, contra a tua família, contra a tua casa, mas eu libero a autoridade do céu sobre a tua casa, sobre a tua família. A autoridade bíblica não é de palavra humana, em que o Espírito de Deus está sobre ti, o Espírito Santo, que é a luz para esse tempo. Ele te diz, rompa, rompa, rompa esta manhã. Eu sinto, irmão, tem algo aí que precisa romper. O Espírito está dizendo, rompa, rompa esta manhã, rompa. Não deixe o inimigo te embaraçar, não deixe o inimigo te envolver, não deixe o inimigo te prender. Rompa com as trevas, é Márcia, queira bassúria, há uma presença gloriosa. Aleluia. Aue bassuri minei calapes. Nereia sai. Enquanto o mundo tenta nos calar, nós vamos rompendo. Enquanto o mundo tenta ridicularizar, mas a gente precisa parar de ser dodóizinho, eu vi falando. A gente tem que parar de ser crente dodói, irmão. Nós estamos tão sensíveis. Não, precisamos ser cheios do Espírito Santo. Nós precisamos ser tão dodói. Veja que estão falando para Jesus assim, ó. Jesus falou, eu sou a luz do mundo. Ele disse, o Senhor, hein? Está testificando de ti mesmo, porque tem um texto sagrado, um provérbio que diz, deixe que os homens te honrem. E o Senhor está testificando de ti mesmo, ele diz sim, eu, a verdade, testifico de mim mesmo, e não apenas eu, mas o Pai que está nos céus. Hoje nós temos três ferramentas que testificam a respeito de quem é Cristo, que Cristo é a luz do mundo. Primeiro, sua palavra. Segundo, a igreja. Terceiro, o Espírito Santo, que opera através da igreja. Então nós temos ferramentas maiores. Porque enquanto Jesus estava no mundo, o Espírito Santo, ainda que operasse, encheu ele, capacitou para o trabalho, ainda não operava. Lembra que foi Jesus que disse, eu subirei ao Pai, rogarei a ele, que envie o Espírito Santo, lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 1. Eu rogarei ao Pai, que envie o Espírito Santo. E quando o Espírito Santo vier, ele vos testificará de todas as coisas e vos capacitará para exercício e o propósito para o qual vocês foram chamados. Então é importante. Jesus está sendo acusado, ele não recuou não, irmão. Isso é mesmo. Não podia ter feito isso, vocês estão me ferindo, não. Ele disse, não, eu sou. Ainda que eu testifique de mim mesmo, ainda que eu fale a meu respeito, eu estou falando a verdade. O que eu falo não é a mentira. Eu sou, afirmo, e o Pai confirma a minha palavra, porque eu estou no Pai, o Pai em mim, eu e ele somos um, e está certo. Esse é um dos primeiros declarações de Jesus, que tem pelo menos 17 no Evangelho de João, que é o eu sou. João tem esse propósito de revelar, eu sou. Ele é o princípio, agora ele é a luz do mundo. Então deixa eu te falar uma coisa, irmão. Não perca a sua identidade, não. Não perca a sua identidade porque alguém está apontando o dedo para você, dizendo, a irmã é assim, fulano. Aí você já fica triste, já não canta, já não ora, já não deixa Deus te usar, já não faz nada. Ué, como assim? Nem você não acredita no que Deus está fazendo na tua vida? Nem você crê no que Deus te entregou? Nem você acredita no que o Espírito Santo te deu para carregar? Por que há tão poucos sinais no nosso meio dia de hoje? Porque as pessoas não creem que o Espírito opera através da gente. E outra coisa, as pessoas têm medo de serem acusadas. Não tem profecia, não tem discernimento de profecia, não tem discernimento de línguas espirituais, porque as pessoas estão com medo de serem acusadas, ridicularizadas. Mas Jesus está nos dando um exemplo. Se te acusam, finque estaca. Você sabe quem é você. Você sabe a sua identidade, sabe o que Deus te entregou. Se você mesmo tem dúvida, é porque não veio de Deus. Porque aquilo que é de Deus é perfeito, não há dúvida. Se Deus te chamou, te entregou o dom de profecia, então você é profeta.
Se Deus te chamou e te entregou o dom de discernimento, então você tem esse dom. Se Deus te chamou e te deu o ministério da palavra, então você tem o ministério da palavra. Não é porque alguém apontou, porque alguém acusou, porque alguém falou. Não é todo dia, irmão, que a missionária Maria José prega e desce achando que pregou o maior sermão do mundo, não. Tem gente que prega, a gente desce pensando, meu Deus, misericórdia, Jesus. Misericórdia, que palavra foi essa? E aí o dia que a gente desce pensando que palavra foi essa, foi o dia que mais Deus operou na vida de alguém. É tão estranho. Por exemplo, no Congresso do Planalto, Deus me deu aquele texto, trabalhou na minha vida, e eu sei, e eu quero até que as irmãs orem por mim, pela questão do horário, eu preciso me aprender, eu preciso aprender, porque as mensagens que Deus me dá são realmente mensagens longas, porque são bíblicas, como vocês têm acompanhado, é bíblica, tem a unção de Deus e o dom espiritual, mas principalmente é bíblico. Então Deus me deu aquele texto. E eu preguei aquele texto no Planalto, mas desci numa sensação ruim. A minha cabeça estava pesada. Meu Deus, esse negócio não fluiu, esse negócio não foi bom, a palavra não foi boa, o trem foi ruim. E Deus salvou, né? Deus salvou. E aquela menina que Deus salvou, eu não sabia. Fui saber depois, que eu fui pregar em Niquelândia. Porque aí depois do congresso, começou a aparecer muitos outros congressos. Eu falei, olha, parece que foi tão ruim. Meu Deus, que trem ruim. Eu falei, Maria Rosa, pelo amor de Deus, minha filha, que mensagem foi aquela? Ela falou, missionária. Foi ruim. Eu não sei o que ela quer dizer com essa careta, mas ela fez desse jeito, missionária. Foi ruim, foi difícil, foi duro. Aí a Carol, não, mãe, uma mensagem bem construída, bem feita, bem planejada. Deus deu, tinha direção, tinha roteiro, tinha tudo. E BBB, e eu, meu Deus, não dormi de noite. Não dormi, fiquei angustiada. Aí começou a aparecer os convites, congresso. Falei, uai, o que foi, né? Será que o povo gostou? Aí fui pregar em Niquelândia. Aí as irmãs em Niquelândia, toda a vida eu tenho um laço de espiritualidade muito forte em Niquelândia. Sempre que nós vamos ali, Deus faz uma grande obra. Inclusive o pastor Alves foi um pastor que falou para mim, quer saber, grandona? Eu vou te trazer aqui antes de jubilar para ministrar os obreiros, vou te dar 2 horas. Eu fui lá e preguei 2h20. Oh, meu Deus do céu. É difícil, mas eu preciso. Deus me ajuda, né? Eu vou aprendendo, né? Ainda estou viva. Tem esperança. Aí, cheguei lá em Niquelândia, aquele movimento das irmãs. Aí veio uma irmã e falou assim, missionária. Uma das líderes. Minha irmã, aquela palavra que a senhora pregou no congresso foi a mensagem do congresso. Missionária, que palavra foi aquela? Quando a senhora, Deus mostrou para a senhora, aquela menina de trás daquele negócio que tinha lá, e a menina que o senhor usava atrás, né? Quando Deus mostrou para a senhora aquilo, eu pensei, meu Deus, porque aquela menina é daqui. A senhora não sabe, ela é daqui. Ela foi embora daqui, ela foi daqui para o congresso com uma grande luta. E o plano dela era a morte depois do congresso. Com a casa destruída, tudo destruído. E ela voltou lá salva. Chegou que Deus salvou o marido, restaurou a casa. Ela estava no congresso, Deus está fazendo a obra. Parece que não foi tão ruim. Aí cheguei lá em Novo Planalto, fui pregar de novo lá no evento. E eles vêm tentando me trazer, esse tempo todinho, agora, por exemplo, de novo, e não tinha vaga. Aí vem tentando me trazer, e eu fui lá uma vez de manhã e falei, missionário, meu Deus, foi a mensagem do congresso. Para nós foi a mensagem do congresso. Aí fui pregar lá em Mambaí, tinha uma mulher lá que estava nesse congresso, falou, missionária, aquela mensagem que a senhora pregou, foi a mensagem do congresso. Eu não entendi nada, o dia que a gente está ruim, que a gente está bom, né? É só com Deus. Então, irmã, eu estou te falando isso, não perca a sua identidade. Não perca a sua identidade. Deus te fez rindo. Deus tem um propósito. Deus te chamou, sim. Deus tem um propósito. Não desvalorize, já estou encerrando. Não desvalorize o que Deus te confiou. Aprenda com Jesus. Está acusando, está apontando o dedo, mas eu sou Cristo. Eu sou a luz do mundo. O meu Pai está em mim e eu estou no Pai. Aprenda com o Senhor, nós precisamos aprender com Ele. Receba a personalidade restaurada.
Viva o propósito para o qual Deus te gerou. Faça aquilo que Deus te chamou para fazer. Faça com ousadia. Faça com maestria. Faça com excelência. Deus chamou Maria Rosa para cantar. Eu vivo dizendo para ela, cante adorando mesmo. Sai desse engessamento. Fica todo mundo bonitinho lá na frente, enfileiradinho. Oh, bonitinho, todo bonequinho. Não, faça aquilo que Deus te chamou para fazer. Dê vazão ao Espírito. Tiver que descer no meio da igreja, desça. Tiver que correr, corra. Faça o que Deus te deu, porque é nisso que o Senhor opera. Vamos encerrar? Vamos encerrar. 9 horas. Ó, glória a Jesus, já é um bom princípio. Vamos encerrar. 9 horas. Vamos encerrar. Irmãs, agora nós vamos orar pelo setor. Nós já fizemos a primeira oração pela casa da Elza. Agora nós vamos orar pelo setor, antes de orar com imposição pela irmã Elza. Vira para algum lugar aí do setor aí.